Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lia Machado e você está no meu canal Morena Negra. Eu gostaria de ter subido um vídeo esse ano para vocês em janeiro, mas infelizmente eu estava com muitas coisas para fazer e eu não consegui nem gravar esse vídeo ainda. E como lá no Instagram e aqui nos comentários mesmo, eu recebi várias questões sobre o tema das cotas raciais e dos pardos, eu resolvi falar sobre isso aqui no primeiro vídeo do ano, porque eu percebi que é uma questão importante, né? Uma questão que está levantando muitas dúvidas para muitas pessoas e que vai ser, então, relevante para a gente discutir, para a gente poder pensar um pouco sobre isso aqui no Brasil. O primeiro ponto que eu acho importante, né, retomar é que as cotas raciais elas têm uma função contra a desigualdade, contra o racismo, que é muito forte aqui no Brasil. Então, esse sistema de cotas é um sistema de cotas para pessoas pretas e pardas que tem uma relação, né, diretamente com a cor dessas pessoas e com uma série de estruturas no nosso país que impedem que pessoas de cor, né, mais escura ou de cor mais clara, mas que não são brancas, adentrarem certos espaços de poder, certos lugares que são, né, na sociedade brasileira colocados como espaços de pessoas brancas, muito entre aspas aí. Por quê? Porque mesmo que não sejam espaços proibidos para pessoas negras, por mais que a gente nunca tenha tido um sistema de segregação racial no Brasil, a nossa estrutura social sempre se organizou de uma forma que impedia que pessoas negras e pardas estivessem nesses espaços. Então as cotas raciais, elas foram, né, criadas como uma forma para lidar com essa questão racial no Brasil, com essa questão dos negros serem a maioria de pessoas pobres no nosso país, dos negros terem um menor número de anos estudados no Brasil, né? Os negros eles estudam por menos tempo do que os brancos, os negros terem, de modo geral, menos oportunidades do que as pessoas brancas, numa relação entre a questão social, a questão de, né, a maioria das pessoas pobres no nosso país serem pessoas negras, mas uma questão da cor. Não é uma mera coincidência que a maioria das pessoas pobres no país são as pessoas negras. São duas coisas que andam juntas na questão das cotas raciais e que a gente precisa entender, que é uma questão financeira, mas é uma questão de cor. Então é isso que quando a gente fala de questões raciais, a gente está falando de você ter pessoas negras num espaço em que normalmente elas não estão. E a universidade brasileira é um desses espaços. Um espaço em que, historicamente, foi ocupado por pessoas brancas, né? Só pessoas brancas que estavam no espaço da universidade brasileira. Então as cotas raciais vieram para ser uma modificação nesse sentido, nesse ambiente que era um ambiente elitista, um ambiente branco. Especificamente aqui no vídeo, a gente vai falar então sobre as pessoas pardas, ou seja, as pessoas negras de pele mais clara, e como elas têm ou não o direito de estar nesse espaço que é o espaço da universidade para cotistas, né? Você entrar na universidade como uma pessoa de cotas raciais. Para a gente pensar nessa questão da cor especificamente e das tonalidades que existem dentro da negritude, dentro, né, do grupo de pessoas negras, a gente precisa voltar então mais uma vez para discussões muito antigas na nossa história, que são as discussões das teorias raciais. Por que eu quero voltar e falar um pouquinho dessas teorias raciais? Por conta de alguns comentários que eu vi, né, que fizeram aqui no canal, e que então precisa ser problematizada para a gente entender qual que é esse espaço que a gente está falando quando a gente fala de pessoas pardas cotistas, de pessoas pardas que podem ali usufruir dessas cotas raciais na universidade. A ideia das teorias raciais é de que existiriam diferenças inerentes entre brancos e negros. Só que essas diferenças inerentes na discussão da teoria racial lá do século XIX e do começo do século XX,
é de que essas diferenças seriam sanguíneas. Então seriam diferenças que estariam no sangue das pessoas descendentes de africanos, que automaticamente fariam com que elas fossem menos competentes intelectualmente, então menos competentes moralmente, elas não conseguiriam se desenvolver moralmente, não conseguiriam se organizar em sociedade da mesma forma que as pessoas brancas, não conseguiriam aprender da mesma forma que as pessoas brancas, enfim, que teria então um conjunto aí degenerado que fariam com que elas não fossem tão aptas, tão desenvolvidas, tão competentes como as pessoas brancas. Essas teorias raciais, elas vão ser profundamente discutidas lá na Segunda Guerra Mundial, quando o que acontece? Toda essa teoria que é desenvolvida ao redor dos negros, ao redor dos africanos, né? Eles desenvolvem toda uma teoria para justificar o porquê eles estão na África, para justificar por que os negros são escravizados, por que os negros são inferiores aos brancos, mas o que acontece lá em meados do século XX é que essas teorias vão se transformando e vão ser usadas para justificar a matança antissemita que acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Hitler e os alemães vão, começar a usar, não só eles, mas com foco lá, porque é o que acontece, de catastrófico e terrível lá na Alemanha, é que essas teorias vão sendo reconfiguradas e vai causar a grande matança de pessoas brancas, por conta da diferença sanguínea que supostamente eles teriam, de que os semitas teriam com a raça ariana, e a raça ariana resolve então eliminar esses semitas com essa relação de sangue. Então já deixa de ser uma relação de cor e passa a ser uma relação de sangue. Você vai e mata um monte de judeus porque, eles teriam esse sangue judeu, esse sangue que teria que ser eliminado. Quando isso acontece na história europeia e acaba a Segunda Guerra Mundial, é que a Europa fala, pega para e fala: pera, gente, olha só o que a gente fez, Nós matamos milhões de pessoas brancas. Essa é uma grande questão aí dentro, dessa capacidade do europeu de perceber o tamanho da crueldade deles, foi porque eles chegaram ao ponto de colocar essa crueldade contra os próprios brancos. E aí você vai ter toda uma revisão do que seria a raça, principalmente a partir desse momento que você vê, os europeus veem, quão longe eles conseguiram chegar com essas teorias raciais que tinham um fundo do sangue, que tinham no fundo essa inerência da pessoa de que ela teria um sangue poluído, um sangue não desejado, que a priori era com relação aos negros, mas acaba se tornando nessa questão contra os próprios brancos e vai ser repensada no século XX. Quando ela é repensada, a gente não resolve o problema do racismo, a gente não resolve o problema desse racismo, principalmente contra as pessoas negras. Então, durante o século XX, a gente vai discutir essa questão racial, essa questão que lá no século XIX, no começo do século XX, como eu estava dizendo, era uma questão sanguínea. Você vai começar a falar, vai começar a ter essa discussão e essa implementações da sociologia, da antropologia, da própria biologia, de dizer que não tem sentido se falar em raça, de que raça não existe, então de que a gente não pode pensar que os seres humanos diferenciam biologicamente, de qualquer forma que se justifique dizer que existem raças diferentes, mas você não termina com o problema da questão de cor com essa discussão racial. E aí é isso que a gente vai colocando em pauta no fim do século XX, lá nos anos 90, nos anos 2000, e agora de que então a questão ela deixa de ser, você consegue desenvolver durante o século XX essa noção de que a raça não é inerente à pessoa, de que não existem diferenças biológicas, ou seja, diferenças de sangue entre seres humanos,
para justificar dizer que seriam raças diferentes, mas a diferença de cor, ela ainda existe e ela ainda é construída numa ideia do racismo social, né? Então é uma raça social. Você, pessoa negra, continua sendo vista como diferente e tendo implicações na forma como a pessoa branca te vê por conta de você ser negra. E esse desenvolvimento das teorias raciais, por mais que a gente já tenha superado, né, tenha superado a ideia de que existiriam diferenças inerentes às pessoas, diferenças raciais inerentes, você supera a ideia disso, então a gente não acha mais que existem diferenças de sangue, mas existem diferenças de aparência. Então não é mais uma questão genotípica, não é o seu genótipo que está em questão, é o seu fenótipo, é a sua aparência. Então se você tem um pai branco e uma mãe negra e você nasceu parda, ou seja, você nasceu com a pele um pouco mais clara, né? Às vezes até a sua mãe já tinha uma pele mais clara, mas você, né, ela já se considerava parda, mas você também é parda, você não é branca como seu pai. Você vai sofrer em sociedade uma relação com a sua cor. Então, por você ter a cor da sua mãe, que é negra, ou um pouquinho mais clara que a sua mãe, você tem um cabelo cacheado, você tem um lábio mais grossos, né? Você tem um nariz mais largo também. Todas essas identificações do negro que estiverem em você, por mais que você tenha o seu pai branco, se você tem essas identificações do negro, você vai ser vista em sociedade como uma pessoa negra ou como uma pessoa que não é branca. É uma questão fenotípica, não é uma questão genotípica. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque eu vi gente falando nos comentários que mestiço, pardo, é todo mundo que se mistura. Então quer dizer que se você tem o pai branco e a mãe negra, e você, né, é filho dessa junção do pai branco e da mãe negra, você automaticamente é uma pessoa parda. Não. O que eu posso dizer aqui pra vocês logo de cara é que não. Não é porque você tem uma mãe negra e um pai branco que automaticamente você vai ser uma pessoa parda. Isso vai depender das suas características fenotípicas. Eu posso falar isso muito bem porque a minha irmã é branca. Ela é filha de uma mulher negra com um homem branco e ela é branca porque o genótipo dela, enfim, a forma como, né, os genes dela se configuraram e ela nasceu branca, ela nasceu com a cor do pai. Eu nasci com a cor da minha mãe. Então não é uma questão do genótipo, gente. Não é porque você tem o sangue da sua mãe, que é preta, que você vai ser preto necessariamente ou pardo necessariamente. Porque se você me fala isso, você tá o quê? Indo beber lá nas teorias raciais do século XIX e século XX. Eu acho que isso é uma questão que a gente não está parando para pensar direito aqui no Brasil. Quem vira e fala que só porque você é filho de branco com preto você é pardo, você está indo beber nessas questões raciais do século XIX e do século XX, que eu não posso concordar de maneira alguma. Não é disso que a gente está falando quando a gente fala do direito de você se colocar como pardo e do pardo ser negro. Não é de uma questão de genótipo, de genética, é uma questão de fenótipo, é uma questão de como você se parece. E aí a gente entra dentro dessa questão da mestiçagem brasileira, que todo mundo quer discutir e falar, então, que é impossível você pensar em cotas no Brasil, porque a sociedade brasileira é profundamente mestiça, teve uma forte mestiçagem, então você não consegue diferenciar quem é branco, ou principalmente quem é pardo de quem é branco na sociedade brasileira. Essa é outra questão que não faz sentido, gente. O que é essa discussão da mestiçagem? Se você vai lá ver, né, na teoria da mestiçagem, que também se forma no fim do século XIX e começo do século XX, a ideia da mestiçagem brasileira é que em algum ponto no desenvolvimento da sociedade brasileira, misturando a pessoa branca com a pessoa preta, você vai nascer aí uma pessoa parda, então, né, de pele mais clara, e essa pessoa parda vai casar com uma outra pessoa branca, e aí o filho dessa pessoa parda
pode ser pardo ou pode ser branco, e quando essa criança for branca, ó que legal, a gente atingiu a mestiçagem que a gente queria. Isso é a teoria da mestiçagem brasileira, é você conseguir alcançar o benefício de ser branco misturando uma pessoa parda, preta, negra, como você preferir, uma pessoa que não é branca, com uma pessoa branca que vai nascer um filho, que o ideal da mestiçagem é que esse filho seja branco. E quando este filho conseguir ser branco, ele vai ser uma pessoa que será incluída na sociedade brasileira. O que não nascer branco, sinto muito, amiguinho, você não está sendo incluído na sociedade brasileira. Vai lá, casa com uma pessoa branca e quem sabe você consegue ter um filho branco que aí vai ser incluído na sociedade brasileira. É disso que a gente está falando quando a gente está falando de mestiçagem. A gente não está falando de pessoa negra de pele mais clara. Não é esse o ideal da sociedade brasileira. Tá, legal, que bom que você nasceu pardo, pouquinho, vantagenzinha pra você já não tem a pele tão escura, né? Pensa pelo lado bom da coisa. E vai lá, casa com uma pessoa branca. Quem sabe, né, o seu filho consegue esse verdadeiro passo que a sociedade com a ideia da mestiçagem queria, que é alcançar a branquitude. Essa é a ideia da mestiçagem. É isso que a gente precisa ter em mente. Existe um certo grau aí de que, lógico, que essa ideia da mestiçagem, ela funcionou. Por quê? Porque pessoas brancas, que têm a pele branca e que pode ter vó negra, pode ter pai negro, mas você nasceu branco, você atingiu esse ideal da mestiçagem. Você passou a ter o direito de estar nessa sociedade branca brasileira. É disso que a gente fala com a mestiçagem. Só que quando a gente está falando de cotas, a gente está falando o quê? A gente está falando de cotas partindo aí da ideia, né, de o pardo nessa sociedade de cotas. A gente está falando dessas outras pessoas, esses outros filhos dessa mestiçagem brasileira que não conseguiu atingir essa branquitude. Então você é negro. Essa é a questão toda que a gente coloca aí quando a gente fala que pardo é negro. Porque se você não atingiu esse ideal real da mestiçagem brasileira, que é o de você nascer branco, mesmo tendo pai preto, né? Você nasceu negro, você não atingiu o ponto que se esperava. Então esse é o segundo ponto que eu acho que eu tinha que levantar aqui no vídeo, que é essa diferença entre teorias raciais, a ideia da genética, né? A ideia do genótipo, enfim, dos seus genes, em contrapartida com a ideia do seu fenótipo. Não vamos confundir, gente. Então não é porque você tem um pai preto que você necessariamente é uma pessoa parda. Vai depender da cor da sua pele. Tenham isso em mente. Vai depender da cor da sua pele. Aí a gente entra no terceiro ponto, que eu acho que é o ponto que vocês aí, principalmente quem me mandou mensagem, tá mais preocupado, que é esse ponto da percepção, de como você, pessoa parda, é percebida em sociedade. Então, se você entende que, beleza, você não atingiu essa branquitude que seria esperada lá da mestiçagem brasileira, você não tem a pele branca, você tem algum tom na sua pele. Esse tom te permite ser um cotista? Esse tom te permite dizer eu sou negro? Um exemplo bom pra gente pensar aqui é o Neymar. Não sei se vocês viram, faz alguns anos, né? O Neymar, ele fez numa entrevista, ele se declarou, ele disse que não era negro, porque ele não se percebia como negro. E ele falou isso, né, que ele não era negro, acabou criando uma discussão por conta dele ser muito famoso. Só que o que aconteceu? O Neymar, ele ascendeu muito socialmente, né? Ele foi jogar na Europa, né? Nos times europeus, e ele começou a sofrer racismo. As pessoas que queriam atacá-lo começaram a atacá-lo racialmente, começaram a chamá-lo de macaco, começaram a usar nomes, formas pejorativas de atingi-lo por conta da sua cor. Quando o Neymar ele saiu daquele ambiente em que ele vivia, em que ele era considerado mais claro, provavelmente, do que outras pessoas com quem ele convivia,
e ele foi para um outro ambiente, um ambiente elitista, um ambiente em que ele era muito visto por diversos grupos sociais, ele percebeu, né? Imaginamos que ele percebeu, mas você pode perceber que ele sofreu uma mudança de como ele era encarado. Provavelmente hoje, o Neymar, ele deve saber que a forma como ele é visto em sociedade não cabe simplesmente naquela resposta que ele deu alguns anos atrás ao dizer que ele não era negro. Ele se deparou com muitas outras situações na sociedade por conta da sua ascensão social que colocam questionamentos raciais nele por conta da sua pele, por conta de como as pessoas o veem. Não é só mais aquele grupo ao redor dele, né, que está julgando ou que está encarando a forma como ele se vê ou como essas pessoas que são parecidas com ele o veem. É agora um grupo muito maior, um grupo elitizado, um grupo de pessoas brancas que, ao quererem julgar a pessoa negra e quererem ferir realmente essa pessoa negra, elas não vão evitar o conotativo racial, por mais que você tenha a pele mais clara. Isso acontece principalmente em situação de ascensão social, porque sabemos ou devemos saber que quanto mais você ascende socialmente, menos pessoas pretas ou pessoas pardas você vai encontrar nesse ambiente elitizado, principalmente aqui no Brasil. Lugares de pessoas ricas é lugar de pessoa branca. É isso que a gente tem no Brasil. Então, uma forma que eu acho boa de você começar a se perceber em sociedade e você saber que você é uma pessoa negra, que você é uma pessoa parda, é você começar a notar como as pessoas te julgam em diferentes espaços sociais que você pode ocupar. De repente, na casa da sua avó, que é negra, que tem uma maioria negra, você é visto como uma pessoa mais clara, porque perto dos seus primos, né, perto da sua avó, você tem a pele mais clara. Mas se você muda esse ambiente e vai para um outro ambiente, se você vai para um shopping de pessoas ricas, que você sabe que é frequentado por pessoas ricas, se você entra numa loja que vende roupas muito caras, como você é julgado nesse espaço? Você é reconhecido como uma pessoa que pertence a esse espaço? Ou você percebe que a forma como estão te julgando nesse espaço muda? Porque você está dentro de um espaço de maioria branca. E quando você entra num espaço de maioria branca e você não é branco, fica muito claro que você não pertence àquele espaço. A forma como as pessoas te veem, ou mesmo a forma como você se vê naquele espaço, é uma forma que te deixa entrever, né, que você, de repente, não é tão bem-vindo ali, ou de que você não pertence àquele lugar. A gente precisa saber também que essa discriminação racial, principalmente aqui no Brasil, ela é cheia de nuances. Então, por mais que a pessoa não te trate diretamente com racismo, né, que ela não queira deixar claro que ela está te julgando por conta das suas características fenotípicas, você percebe numa situação ou em outra que isso está acontecendo. Então, de repente, você tem um cabelo crespo, um cabelo 4A, B, C, e você vê alguém falando, mesmo que não seja pra você, mas falando mal do tipo de cabelo, falando, nossa, cabelo ruim, né, cabelo feio, e você sabe que a pessoa tá falando do seu cabelo, mesmo que ela não esteja falando diretamente com você. A gente precisa começar a observar essas nuances para conseguir perceber o nosso espaço nessa estrutura social que eu estou aqui explicando para vocês. Porque, como eu disse, dependendo, né, do espaço que você estiver, você vai ser visto, você vai ser lido de uma determinada forma, se você for uma pessoa parda, se você for uma pessoa negra, e se você é essa pessoa negra de pele mais clara, você pode sim ser lido como uma pessoa com pele clara, num ambiente em que tem uma maioria de pessoas com pele mais escura, mas provavelmente em outro ambiente, no ambiente de maioria branca,
você vai ser lido de outra forma. O Trevor Noah, que foi do livro que eu citei no outro vídeo, ele dá um exemplo muito legal no livro dele, falando da realidade dele lá na África do Sul. Ele era filho de uma mulher preta com um homem branco, e ele então tinha a pele mais clara, né, a pele marrom, só que ele vivia ali na realidade de pessoas pretas de pele escura. Então ele convivia com pessoas muito mais escuras do que ele. E a maioria dessas pessoas nunca tinham convivido com pessoas brancas. E nessa relação dele com essas pessoas de pele mais escura, que não tinham convivência com pessoas de pele mais clara, as pessoas de pele mais escura viam o Trevor como uma pessoa branca. Elas nunca tinham convivido, elas nunca tinham visto uma pessoa branca. Então, como o Trevor era mais claro para elas, o Trevor poderia ser essa pessoa branca. Mas é claro que quando o Trevor sai desse espaço que você tem a maioria negra, ou que você tem 100% das pessoas ali ao redor dele, pessoas de pele escura, quando ele vai para outro ambiente, fica notável para ele que ele não é branco. Não vão tratá-lo como branco só porque quando ele estava no espaço de pessoas de pele mais escura, essas pessoas o trataram como uma pessoa de pele mais clara. Essa é uma das maneiras que a gente pode perceber, que a gente pode compreender a nossa própria identidade. Como eu disse, aqui no Brasil, essa questão racial é uma questão muito complexa, porque historicamente a gente se afastou dessa imagem de ser, né, de se identificar como uma pessoa negra, se identificar como uma pessoa preta, porque ser preto, ser negro na sociedade brasileira era uma coisa ruim, uma coisa negativa, ou que marcava muito o sofrimento. Automaticamente, mesmo inconscientemente, isso é colocado no pensamento das pessoas na hora delas se identificarem, delas identificarem o outro. Só que, por mais que a pessoa ela não queira te tratar como negra porque ela acha que isso é ofensivo, não quer dizer que você não é negra e que você não está sofrendo uma série de outras dinâmicas na sua vida, na sua realidade, que não estão diretamente ligadas com a pessoa te chamar de negra, a pessoa te chamar de preta ou a pessoa te ofender racialmente. Mas o que você tem que fazer é fazer essa auto-identificação, é você parar para você conseguir se perceber em sociedade, você conseguir perceber qual que é o espaço que você ocupa ali, quais são essas nuances que você já passou na sua vida, mas que às vezes, né, foi tão assim rápido, ou não necessariamente rápido, mas você nunca prestou atenção naquilo, que acabou sendo meio que passou desapercebido na sua realidade. O que não quer dizer também que não tenha te marcado de alguma forma, porque se repetiu em diversas situações que você normalizou na sua mente como algo ok, como algo normal, que não tem problema, né, a pessoa falar determinadas coisinhas, agir de determinada forma, porque ela não tá querendo te ofender, mas que você vê que tá tendo uma marcação racial ali na forma da pessoa agir, na forma da pessoa falar ou na forma da pessoa te tratar. Eu acho que esse é o melhor exercício para que vocês possam pensar sobre a própria identidade, para que vocês possam entender que não é porque você tem a pele mais clara que você é branco, né? Que você vai ser lido como branco numa sociedade racista como a nossa e nesse movimento de ascensão social, que vão te ler como branco lá porque você era considerado mais claro em outros ambientes. Agora, é claro, pode ser que você seja branco, como eu disse, não é porque o seu pai é negro, que o seu avô é negro, que a sua avó é negra, que você necessariamente é uma pessoa negra. Você tem que fazer essa leitura de si mesmo, a leitura de como você é visto nesse espaço, como você é visto em outros espaços, para você conseguir entender quem você realmente é. Eu acho que essa é a melhor forma que eu posso dizer para vocês começarem a pensar nisso, começarem a tentar ver o próprio espaço na sociedade, é perceber que essa percepção vai mudar de acordo com o espaço social que você estiver ocupando, de acordo com o lugar que você estiver ocupando. Vai ficar mais fácil, mesmo que você tenha a pele mais clara, mas você não sendo uma pessoa branca, você perceber que existem sim nuances de tratamento
num ambiente, principalmente no ambiente de pessoas mais ricas, de pessoas brancas, né? Façam esse exercício, tentem pensar, né, na identidade de vocês, no lugar que vocês ocupam e como os outros te tratam nesse espaço, e não tenham medo do julgamento dessas comissões raciais que estão se formando em universidades, porque são pessoas que estão preocupadas com o que? Elas estão preocupadas com que esse sistema de cotas raciais coloque pessoas negras e pardas na universidade, num espaço que elas não estão. Então, se você realmente é uma pessoa parda, você tem as características de uma pessoa parda, você não precisa ter medo, por mais que você tenha a pele mais clara. Pode ter certeza que as pessoas que estão ali, elas estão ocupando um espaço sabendo o que elas têm que fazer, sabendo que é uma questão muito delicada, muito frágil, e elas não estão ali para prejudicar ninguém, elas estão ali para cumprir um papel, para ter certeza de que, né, as pessoas devidas, as pessoas a quem cabe cotas raciais, estão ocupando esse espaço de cotas raciais. O que ajuda muito nisso é a representatividade, é a gente conseguir perceber quem são as outras pessoas que se declaram como negras e que são vistas como negras na sociedade e que de repente parecem mais com vocês. Eu vou colocar algumas fotos aqui, por exemplo, tem a Raíssa Nicasso, tem a Camila Pitanga, tem a Ana Lídia Lopes. Todas elas são pessoas que têm a pele mais clara, mas que eu posso dizer com certeza que não seriam julgadas como brancas nesses ambientes de discussão racial aí, que é um ambiente que vai construir essa dinâmica para julgar quem é ou quem não é pardo nas comissões das universidades. Eu acho que no vídeo de hoje é isso, gente. Já tive que gravar esse vídeo 3 vezes porque, né, não estou tendo sorte para conseguir terminar a gravação, mas eu acho que eu consegui falar novamente tudo que eu queria falar. Espero que tenha ficado, que vocês consigam compreender o que eu quis dizer. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no vídeo para mim, me digam quais são essas dúvidas. Talvez no meio de tantas gravações eu tenha perdido algumas informações que eu disse, achei que disse de novo e acabei não dizendo. Entendo que eu não estou aqui para julgar ninguém, para dizer que você é branco e está querendo tomar o espaço de uma pessoa negra. Eu estou aqui para te ajudar a entender como construir essa sua identidade, como conseguir se ver e perceber como os outros te veem também em sociedade. Então, é isso. Espero que ninguém tenha ficado ofendido, que eu tenha conseguido ajudar um pouco nesse vídeo. E qualquer coisa, venham falar comigo aqui. Tchau e até o próximo vídeo!